Boa noite, sejam muito bem-vindos. Saudade, amiga, de você também. Vamos esperar a nossa palestrante aceitar o convite, conectar. Boa noite. Boa noite, tô chegando aqui, só um segundinho. Vamos só organizar o nosso passe virtual. Já vão preparando a água fluidificada, preparando o espaço. Vamos Ó, esperar minha mais um água já tá pouquinho o arrumadinha pessoal. aqui, tava lá. Vamos esperar o pessoal entrar, então vamos lá. Enquanto o pessoal entra, Jerusa. Ai, que saudade de você! Então, Enquanto o pessoal entra, nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Pessoal, vocês vão ouvir um carro de som agora. Bem forte, mas é na rua. Tá passando. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja. Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isto. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo ele lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhe era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus é-nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, evita a dificuldade, dando-os uma lição de justiça, dizendo-lhe para retribuírem a cada um o que era devido. Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual, deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como queríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral acarretado a outrem. Toda violação de seus interesses prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Entende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para os indivíduos. E agora, vamos serenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao alto, nos ligarmos com a espiritualidade amiga. Pai, Mestre amado, neste instante lhe rogamos o amparo, o auxílio e a proteção para mais uma atividade a se iniciar nesta noite. Que a espiritualidade amiga se faça presente em todos os lares, que possa realizar as curas nas pessoas
que precisam, que possam encaminhar os nossos irmãos desencarnados, que possam estar presentes. Pai amado, agradecidos por mais uma oportunidade de trabalho, iniciamos as nossas atividades. Que assim seja. Jerusa, tá com você a palavra. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que estão aí participando, né, desse momento de reflexão, momento de estudo, né, do Evangelho. É sempre um momento muito gratificante para todos nós, que é uma oportunidade que a gente tem de nos aproximarmos de Deus, né? Que eu acredito muito que a gente aproxima de Deus à medida que a gente está entendendo seus ensinamentos, está praticando esses ensinamentos. É a forma que a gente tem de nos aproximarmos de Deus, né? Através desses ensinamentos. Do contrário, eu acho que a gente só nos distancia dele, né? Boa noite, comadre linda. Eu vou ficar aqui só vendo os comentários, igual artista. Então, olha só. Eu escolhi o tema Fora da Caridade não há salvação. É um tema assim, muito recorrente, né, da doutrina espírita. Muitos palestrantes gostam de falar dele, a gente ouve muito sobre ele. E engraçado que assim, ó, a gente ouve muito, 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 mas todas as vezes que a gente ouve ou que a gente estuda, a gente percebe uma coisinha, né, diferente, algo que passou batido no primeiro estudo, aí agora já toca seu coração diferente. Então a gente sempre é bom a gente estar revendo, relendo, reestudando isso daí, né? Porque enquanto a gente não estiver no nosso comportamento diário praticando esses ensinamentos, ou é porque a gente não entendeu eles ainda, ou é porque eles ainda não se fixaram no nosso ser a ponto de ser a nossa mola mestra, assim, né? Propulsora desse nosso comportamento da prática da caridade. Então, assim, o que é a prática da caridade? Por que fora da caridade não há salvação? Por que a gente não consegue a nossa evolução espiritual sem a prática da caridade? Por que ela é um impositivo para nós atingirmos a perfeição, para nós alcançarmos a felicidade, né? Que é algo que a gente procura tanto, 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 e às vezes a gente não consegue viver essa felicidade aqui, né? Entre nós. E quando a gente começa a clarear o que é essa caridade, como que a gente vive essa caridade, a gente já começa a sentir um pouquinho da felicidade, a ter relações mais fraternas com o nosso próximo. Aqui diz assim, ó, na leitura aqui, ó, fora da caridade não há salvação. Tem uma pergunta que diz assim, ó, mestre, o que é preciso para possuir a vida eterna, né? Aqui os fariseus aqui questionando Jesus. Aí ele responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente observa essa resposta, a gente vê que aqui está inclusos os dois mandamentos, né, de Jesus. Quando Jesus diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando ele resume o decálogo de Moisés. A gente observa que Jesus, nesse momento, ele está nos intuindo, nos instigando à prática do bem, à prática da caridade. Porque no decálogo de Moisés, a gente sempre tinha aquelas orientações que era assim, ó, não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho, não isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Então, sempre falando assim para nós, o que nós não devíamos fazer. Tá, então eu não posso matar o meu próximo, eu não posso cobiçar, eu não posso fazer isso, então eu vou ficar aqui, ó, inerte. Porque eu não estou fazendo mal, mas eu também não estou fazendo bem. Então, tô neutra. Aí Jesus vem e fala, você tá achando que a vida é fácil, só ficar quietinho aí sem fazer nada? Você tem que agir, né? Você tem que amar a Deus, você tem que amar o seu próximo. E como que eu vou amar a Deus e amar o meu próximo sem agir, sem ação? Só ficar inerte?
né? Porque eu falar assim, nossa, Amanda, eu te amo, eu amo muito você, Amanda. Beleza. Aí a Amanda, beleza, tá. Como que a Amanda vai saber se eu amo de verdade ou se eu não amo de verdade? É através da ação, não é? A gente demonstra o nosso amor falando, beleza, a gente certifica que ama, a gente fala, mas são as nossas ações que demonstram os nossos sentimentos. Aí Jesus vem e fala: amai a Deus e amai ao próximo. Então, como eu vou amar sem agir? Porque o amor é ação. O amor é a prática de alguma coisa. É a prática da caridade. Então, a caridade é a prática do amor. Então, se Deus vem e fala assim para nós, você tem que amar o seu próximo. Como que eu amo o meu próximo? Através da prática da caridade. Se eu estiver praticando a caridade para com o meu próximo, eu estou amando o meu próximo. Como que eu amo as pessoas só falando? Não, então eu tenho que agir. Então, como que eu vou agir? Através da prática da caridade. No Evangelho, né, nas bem-aventuranças, todos os capítulos que tem lá nas bem-aventuranças e outros também, Jesus sempre está recomendando a prática da caridade e da humildade. Ele tem um capítulo lá, Fora da Caridade Não Salvação, e fala da caridade, mas os demais capítulos do Evangelho, como as bem-aventuranças, também estão ensinamentos sobre a prática da caridade. Então, quando ele lê lá assim, ó, amai os vossos inimigos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, praticai o bem sem ostentação, perdoai as ofensas, julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Tudo isso são práticas de caridade. São as caridades que vai mostrar para o outro que convive com você o amor que você sente por ele, o amor e o respeito que você tem por ele, né? Então, é a prática dessas ações. Agora, como que eu aprendo a praticar essas ações? É estudando mesmo, é lendo o Evangelho, é se estabelecendo metas, né? Eu vou tratar melhor aquela pessoa, eu vou ser mais paciente com ela, eu não vou ser mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou oferecer uma ajuda, não vou oferecer desse jeito, vou oferecer de outra forma para que ela não se sinta humilhada. Então, o tempo todo nós estamos tentando praticar esse amor ao próximo, que é a caridade. E o maior desafio, eu percebo, assim, na nossa existência aqui no planeta Terra, o maior desafio que a gente tem, gente, é a convivência. É você conviver com as pessoas e às vezes essas pessoas são muito diferentes da gente, acreditam em coisas diferentes da gente, têm uma postura diferente da gente. E às vezes a gente se sente naquela posição de julgar, né? Eu julgo o meu próximo, né? Eu condeno o meu próximo, eu condeno o meu próximo. Então, ele fez uma coisa errada, eu já condeno, eu já não quero mais me relacionar com essa pessoa, eu já não quero mais conviver com essa pessoa. E aí que entra o poder da caridade. Porque como é a caridade segundo Jesus? Para Jesus, né? Porque a gente pensa muitas vezes que a caridade é a caridade material. Eu doar para o meu próximo aquilo que sobra na minha casa ou que não é mais útil a mim. Isso também, tá? Eu vou fazer uma caridade, vou doar umas roupas, vou doar uma cesta de alimentos, vou doar um móvel na minha casa que eu não uso mais. Então, isso também é caridade. Mas a caridade moral, a caridade principal, aquela que está lá no livro do Evangelho, na pergunta 886, que diz assim, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? A gente vai observar que ele põe 3 características para nós. E essas 3 características vai nortear o nosso comportamento em relação ao nosso próximo. Como é que eu me relaciono com o meu colega de trabalho? Como é que eu me relaciono com a minha mãe, com o meu pai, com os meus filhos, né? Como que é essa minha relação, essa minha convivência com essas pessoas? Então, essa caridade moral, ela vai nortear esse nosso comportamento. Como que eu devo fazer? Como que eu devo agir? Né? E isso, se a gente estiver
de acordo com essa orientação, de acordo com o Evangelho, isso nos tranquiliza na hora que a gente estiver vivenciando as situações, porque a gente vai ter a segurança de que está fazendo o correto. Porque nenhum de nós somos pessoas perfeitas, nenhum de nós. Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, espíritos que ficarão perfeitos em um dia, mas ainda não somos perfeitos. Porque se nos taxarmos também, eu sou um espírito imperfeito e ponto, então eu não preciso também me esforçar em fazer nada, porque eu já sou imperfeito, eu não tenho mais conserto, eu não tenho melhor, eu não tenho evolução mais. Mas não, nós somos espíritos perfectíveis, que estamos imperfeitos ainda. Não somos imperfeitos, nós estamos. Então, é transitório essa nossa estada na imperfeição. Mas exige muito esforço e boa vontade de cada um de nós em vivermos esses ensinamentos. Então, quando diz assim, ó, benevolência para com todos, é a primeira característica da caridade moral, segundo Jesus. Ser benevolente para com todas as pessoas. O rico, o pobre, o mais ou menos, o bonito, o feio, o humilde, todas as pessoas. Porque a gente observa que pessoas são tratadas de maneiras diferentes, né? Pessoas, né, hierarquicamente superiores aí de cargos que a gente vê no nosso plano material, às vezes eles são tratados de maneira diferente, eles têm lugares especiais para ocupar, né? O tratamento com eles, a paciência, tudo com eles é diferente. E com outras pessoas já não é a mesma coisa, é diferente, né? Já é mais indiferente no tratamento. Então, isso é que nós temos que ter. Às vezes a gente observa esse comportamento, mas o nosso olhar tem que ser primeiro para o meu comportamento. Então, o meu comportamento, eu estou tratando todas as pessoas com as quais eu convivo da mesma forma, com a mesma benevolência, com a mesma boa vontade, né? A gente vê muitas vezes assim, fala, nossa, mas seu filho é uma pessoa muito boa, né? Tão educado, trata a gente tão bem. Aí, às vezes, a mãe fala assim, vai ficar com ele lá em casa uma semana, pra você ver que anjo que ele é, né? Vai conviver com ele todo dia, pra você ver que anjo que ele é, né? Então, assim, às vezes a gente convive com as pessoas pouco tempo e a gente cria uma imagem, mas a pessoa na essência dela, às vezes, não é tão bondosa daquele jeito, né? Então, vamos Ou, conviver na intimidade do lar, ou não é tão ruim também, né? ou não é tão ruim também, dos dois lados, certo? Isso mesmo. Ou não é tão bom, não é tão ruim, né? Porque às vezes a Nós pessoa. somos criados pelo nosso jeito, né? Muitas vezes pode ser pelo simples jeito de ser. Às vezes a pessoa, a essência dela é aquele jeito mais agitado, às vezes mais agressivo, e ela está num ambiente que aí todo mundo a trata bem, ela quebra um pouco, né? Aquela marra dela. Então tem muito disso também. Né? Então, às vezes, no lar, ela é mais implicada, né? As pessoas implicam mais com ela. Então, às vezes, uma forma dela se defender é até ter esse comportamento assim. Mas, independente, a gente tem que tentar sempre ter aquela boa vontade em tratar o nosso próximo. Quando as pessoas nos tratam bem, às vezes você está irritada, você está nervosa, você está contrariada com alguma coisa. Você chega no seu ambiente de trabalho, alguém te olha torto, aí só bastou aquele olhar torto, aí você já descarrega toda a sua raiva naquela pobre pessoa que você encontrou primeiro ali, né? Ai, meu Deus, e já, fala tudo. Se você chega e as pessoas te tratam bem, você fica constrangida de tratar elas mal. A gente tem vergonha, gente. A gente tem vergonha de tratar mal uma pessoa que nos trata bem, que nos recebe bem, que conversa atenciosamente com a gente, que nos dá atenção. Você não tem coragem de falar mal, você não tem coragem de brigar, você não tem coragem de ser agressivo com essa pessoa. E muitas vezes as pessoas chegam nervosas para você, e aí ao invés de você revidar com nervosismo e agressão, a gente tentar um tom de voz mais baixo, a gente tentar falar de forma mais amorosa, a gente vai acalmando e quebrando esse nervo do próximo. Só porque a gente tem que estar preparado para isso o tempo todo. Porque às vezes a pessoa está nervosa, a gente também tá, né? Aí já vem o segundo
né, item que Jesus diz da caridade, que é o perdão das ofensas. Se um está irritado, o outro está irritado também, vai ter que entrar um momento ali de se perdoarem. Porque eu vou ter que perdoar a pessoa que me destratou, assim como ela vai ter que me perdoar também. E o que é o perdão, né? O perdão, a gente poderia ficar aqui falando só do perdão, né? Dá um tema de uma palestra para a gente ficar conversando com ela o tempo todo. O perdão, a gente tem que ter a capacidade de perdoar o nosso próximo também. E a gente consegue perdoar o nosso próximo quando a gente aceita que nós somos pessoas errantes. Nós somos pessoas que nos enganam, né? Nós ainda nos enganamos com as coisas. Nós ainda não sabemos claramente separar o joio do trigo. Às vezes nós temos algumas ilusões que comprometem o nosso discernimento do que é certo ou errado, o que é bom, o que é justo, o que é injusto, né? Nós estamos envolvidos, às vezes, de tal forma que compromete essa nossa clareza. Então, nós erramos, sim. Todos nós, seres humanos que habitamos o planeta Terra, nós erramos. E é por isso mesmo que nós estamos aqui, na tentativa de nos autoconhecer, da nossa reforma moral, da nossa aprendizagem e aprender a perdoar. Então, assim, eu acho muito bonito, assim, quando a gente vê o livro do Paulo de Tarso, né? A capacidade de auto-perdão dele, né? Que ele era o Saulo, e aí perseguia os cristãos, depois ele encontrou com Jesus na estrada de Damasco e se tornou Paulo de Tarso, foi um dos maiores divulgadores, né, do cristianismo, da mensagem de Jesus, por todo, foi o que mais fundou, né, casas religiosas cristãs por todo o mundo aí. Pensa se ele não conseguisse se perdoar pelas maldades que ele fez. Que prejuízo que nós teríamos enquanto uma pessoa bondosa, inteligente, sábia e que divulgou o cristianismo. Então, nós temos que aprender também a nos auto-perdoar, né? A gente tirar aqueles grilhões que nos aprisionam no chão para que a gente consiga caminhar. Eu errei, vou me redimir desse erro e vou fazer a coisa certa agora, né? Então, a gente tem que aprender a nos perdoar e também a perdoar o nosso próximo. Porque as pessoas erram e a gente também. Então, aí a gente, aceitando isso, compreendendo essa situação de que a gente pode errar, a gente tem mais facilidade com o perdão. O perdão não é você concordar com o que a outra pessoa fez. É você não ficar alimentando em você ódio, rancor, né? Porque todos esses sentimentos ruins, na literatura diz assim, na literatura espírita, né? Que o ódio, que o rancor é um veneno que você bebe e que faz mal para o outro, né? E aí você é que vai sentir mal, você é que vai adoecer seu corpo físico, você é que vai adoecer o seu emocional. Quando, na verdade, o auto-perdão e o perdão é que vai curar isso de você. Não são sentimentos que a gente tem que nutrir no nosso coração. Muito pelo contrário, Jesus diz, amai o teu próximo. Amar é a ação. Qual a ação do amor? A prática da caridade. Então, benevolência para com todas as pessoas. Perdão das ofensas, né? Tem uma historinha do Gandhi que eu acho muito bonita. Tudo do Gandhi é bonito, né? Tudo nele é bonito demais. Que ele foi preso, né, o Gandhi que libertou a Índia, né, da colonização lá da Inglaterra, sem violência, né, sem violência, e foi vítima de violência. Ele apanhou, né, levou tapa no rosto, foi preso injustamente, né, então ele foi vítima de violência, mas não revidou com violência, e conseguiu pacificamente, da parte deles, libertar a Índia, né, da colonização da Inglaterra. E aí, um dia ele foi saindo da prisão e a repórter perguntou para ele, né? Gandhi, quantas vezes você já teve que perdoar? Aí o Gandhi responde, eu nunca perdoei. Aí todo mundo fica estarrecido, né? Como que um ser iluminado como o Gandhi não tem a capacidade do perdão? Aí ele falou assim, não, eu nunca perdoei porque eu nunca fui ofendido. Olha, a pessoa olha torto pra gente, pisa no nosso pé, no pé, desculpa, a gente se sente ofendida,
né? A gente levanta de um lugar, e aí outro vem e senta no lugar que você estava, você fica ofendido que aquela pessoa, né, nem te respeitou que você estava ali. Então, assim, e o Gandhi sofreu todas essas violências físicas e nem se sentia ofendido para nem ter que perdoar. Por que, que ele não se sentia ofendido? Porque ele conhecia, ele entendia o contexto que aquelas pessoas estavam, ele conhecia o nível evolutivo daquelas pessoas. Então, ele não tinha como exigir um outro comportamento delas, era o que elas sabiam fazer. Então, ele aceitava isso, né? Então, ele era o quê? Ele era indulgente, que é a terceira, né? A terceira característica da caridade, segundo Jesus. Ele era indulgente para com as imperfeições dos outros. Ele compreendia que as outras pessoas eram como eram e não ia mudar da noite para o dia, porque as pessoas não conseguem mudar da noite para o dia. Ninguém muda do dia para a noite, nem da noite para o dia. A gente precisa de tempo, né? Daí vem quantidade de encarnações que a gente às vezes tem para tentar evoluir uma virtude moral. Uma virtude moral. Ou às vezes a gente encarna 2, 3 vezes para perdoar alguém, né? Então, a nossa evolução, ela é lenta, mas ela precisa começar em algum lugar. Porque se ela não começa, ela não transcorre e ela não conclui. Tem uma parábola muito linda que eu vou ler aqui para nós refletirmos sobre ela, que fala justamente disso. Se a gente não iniciar, se a gente não percorrer o caminho, se nós não praticarmos esses ensinamentos, nós não vamos alcançar o reino dos céus aqui na Terra, que é o reino dos céus o que nós construímos aqui nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para convivermos com o nosso próximo, né? Então, aqui fala assim, ó, aprendendo a caminhar. Eu vou ler para a gente não perder a riqueza dos detalhes. Um jovem, aluno de um curso de transformação, vinha diariamente de muito longe até chegar ao templo. Um dia chegou até o mestre e disse: Mestre, tenho notado o comportamento da nossa turma e percebo que alguns conseguiram transformar suas vidas inteiramente. Outros mudaram em alguma coisa. E a maioria, inclusive eu, nada mudou. Após refletir alguns segundos, o mestre respondeu: Meu caro, você vem todo dia de muito longe, não é? Sim, mestre. Você conhece bem o caminho? Claro que sim. Se alguém lhe perguntar como chegar à sua cidade, o que você faria? Eu explicaria o caminho de forma que a pessoa pudesse chegar lá sem problemas, respondeu o jovem. E você acredita que essa pessoa chegaria só com a explicação ou precisaria percorrer o caminho? É claro que só chegará lá se percorrer o caminho. Nesse momento, o mestre conclui: assim são meus ensinamentos. Assim são os ensinamentos do Evangelho. Eu os ensino da melhor forma possível, mas só irão se transformar aqueles que realmente colocarem em prática tudo que lhes é ensinado. Né? Então, se a gente não estuda o Evangelho, estuda as bem-aventuranças, estuda a caridade, estuda Jesus, mas a gente não pratica esses ensinamentos, nós não vamos percorrer o caminho, né? Nós não estaremos no caminho que nos leva a Jesus. Nós não estaremos no caminho, nós estaremos à margem desse caminho. Então é preciso que cada um de nós tome essa coragem, né, de começar a vivenciar esses ensinamentos para que ele nos proporcione uma melhor relação com o nosso próximo, para que a gente consiga realmente respeitar o nosso próximo, amar o nosso próximo, ser indulgente com o nosso próximo, benevolente para com o nosso próximo, porque isso volta para nós como bênçãos na vida, né? A gente começa a ter uma convivência fraterna com as pessoas e isso nos faz muito bem. É importante. Ninguém consegue viver sozinho. A gente está vivendo isso, que é essa pandemia. Quando passa para dentro e fica todo mundo quieto em casa, os primeiros 3, 4 dias a gente ficou bem demais, que pensou, nossa, tô tirando uns dias de férias. Depois, a gente já ficou todo mundo aterrorizado. Por quê? Porque a gente gosta do outro, a gente gosta de conviver com o outro, a gente precisa do outro até para nos definir enquanto ser humano, né? Até para a gente saber os nossos limites, a gente precisa dessa convivência. Então é isso, Amanda. Espero que a mensagem de hoje
né? Fique aí para nós refletirmos um pouquinho sobre a importância da prática da caridade, essa caridade que Jesus nos ensina, né? Essa caridade moral, e que isso reflita na nossa convivência diária com todas as pessoas que tivermos oportunidade de conviver. Muito obrigada pela participação aí. Tá vendo aí muitos beijos, muitos abraços, saudade. Também tô com saudade de todo mundo. Beijo para todo mundo e muito obrigada por estar aí ouvindo um pouquinho, né? Essa Muitas reflexão sobre Jesus, né? Jesus sempre é um bom assunto, né? Sempre é uma conversa edificante falar sobre Jesus. sempre, e muitas pessoas novas aqui com a gente, né? Sejam muito bem, vocês estão conosco aqui todas as sextas e todas as quartas. E me fez refletir Gerudo, até para a gente trazer, né, para a discussão com a gente. Que nós fomos criados aprendendo que errar é ruim, né? E errar é um problema muito grande. Então, muitas vezes, quando a gente se propõe a seguir o Espiritismo, a nos modificarmos, a realizarmos a nossa reforma íntima, a nos tornarmos pessoas melhores, e nós erramos, nós paramos. Nós nos traumatizamos com o erro. E aí, errar é aprender. A gente precisa do erro para nós aprender. A criança precisa cair para aprender a levantar. Então, nós precisamos errar para a gente ir vendo onde a gente precisa mudar. E aí, o erro não pode ser um bloqueio, né? O erro não pode bloquear o nosso caminho, né? A gente erra, aprende, vivencia aquilo ali e segue o caminho, né? A gente não pode ficar à margem do caminho por conta dos nossos erros. Sim, e muitas vezes a gente desiste até pelo erro do outro, né? Ah, eu tô fazendo, mas o outro muda, então eu vou largar de mão. E aí tem uma frase do Chico muito que é: aos outros eu dou o direito de ser como eles são. Para mim, eu dou a missão de a cada dia ser uma pessoa melhor, né? Então, Exatamente. tem que trabalhar dentro de nós, né? Nós somos factíveis ao erro, mas nós temos que trabalhar dentro de nós, né? E caminhando. Isso, igual a Kátia está falando aí, né? Somos feitos de recomeço. E todos os dias nós estamos recomeçando a nossa vida, a nossa existência, as nossas relações, todos os dias, né? A gente tem essa oportunidade. Espíritas, a gente sabe que toda manhã é um recomeço, né? Todos os dias a gente pode ser melhor do que nós fomos ontem. E caminhando Claro. para o momento, que hoje é dia de trabalho na Casa Espírita, nós vamos começar agora, passe a distância. Então, para quem está aqui na primeira vez, pessoal, é um momento de reflexão, é um momento de nós nos sintonizarmos com a espiritualidade, colocar água para fluidificar e já realizarmos a nossa prece de encerramento. Um minutinho. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Agradecemos a presença de todos aqui com a gente. Aproveitamos para refazer o convite. Estamos aqui às quartas e sextas-feiras, às 19h20. Para quem tiver interesse, a casa continua com o tratamento à distância. É só mandar no direct que a gente encaminha para a equipe que está tomando conta. Muito obrigada, Jerusa, pelas belas palavras. Foi muito bom ter você aqui conosco hoje. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Obrigada a você, Amanda, pela oportunidade de vir, de conversar um pouquinho, de matar a saudade, muita gente aí. E é sempre muito bom falar de Jesus, né? Sempre ótimo. E até semana que vem, contamos, né, Jerusa, com a presença de todo mundo aqui também na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, fica com Deus.